No primeiro vídeo da saga de Marineford, eu tinha feito o resumo dos arcos de Sabaody e Amazon Lily e deixei os outros arcos para outros vídeos por conta do tamanho da saga de Marineford, porque ele tem arcos bem grandes, tem vários arcos bem grandes e com muita coisa importante, então não tinha como eu fazer um vídeo com menos de meia hora resumindo todos os 3 arcos. Então eu prometi que eu ia fazer 3 vídeos diferentes resumindo os 3 arcos principais da saga de Marineford. No vídeo passado, como eu falei, eu fiz o de Sabaody e como adicional eu fiz um resumo bem curto de Amazon Lily. E agora a gente vai fazer o resumo do arco inteiro de Impel Down. Cara, o arco de Impel Down, só quem assistiu sabe que se você assistiu Sabaody e não assistiu Impel Down e você ainda assim gostou muito de Sabaody, quem assistiu sabe que Sabaody é só o começo. Não dá pra comparar Sabaody com Impel Down, porque Impel Down já tá em outro nível. Então é isso, hoje a gente vai fazer o resumo de um dos melhores arcos de One Piece. Tem muitos arcos melhores, mas Impel Down com certeza é um arco que te empolga bastante. Eu mesmo, é a partir de Impel Down que você realmente fica vidrado em One Piece e começa a querer maratonar mais e mais vezes os episódios. Mas enfim, agora que eu percebi que eu já tô enrolando muito. Então galera, como sempre, já vai deixando o like, se inscreve no canal e passa lá no servidor do Discord. Então é isso, e bora pro resumo do arco. Pra começar o resumo do arco, eu tenho meio que dar o contexto do que tava acontecendo. O que você precisa saber pra isso é que se você não assistiu o vídeo passado, depois da batalha contra o Barba Negra, Ace tinha sido capturado e mandado pra Impel Down, uma prisão de piratas, e que é basicamente uma passagem só de ida. Você não tem como faltar, a não ser que alguém te tire de lá. E o Ace ia ficar lá por um período bem pequeno, porque só ia dar um tempo pra esperar chegar o dia da execução pública de Ace, e que ia ser na sede da marinha, executar o Ace na sede da marinha, tipo a execução do Roger. Só tem um problema, o Ace ele era da tripulação do Barba Branca, e o Barba Branca trata os tripulantes dele como filhos, cara. E o Ace é o comandante da 2ª divisão do Barba Branca, ou seja, é uma pessoa bem importante pro Barba Branca. E o Barba Branca não ia deixar isso de lado, não ia ignorar isso. Então o Barba Branca ia resgatar o Ace, nem que ele tivesse que fazer uma guerra, o que era a coisa mais provável que acontecesse. E por isso a marinha, que já sabia que o Barba Branca ia declarar guerra, estava reunindo o máximo de pessoas possíveis, entre essas pessoas Shichibukai. E a Hancock, que tinha se aliado com o Luffy, ela era uma Shichibukai e como todos os outros foi chamada para lutar com Barba Branca. E o plano da Hancock é que ela faria isso, contanto que os marinheiros levassem ela para Impel Down para ela visitar o Ace. Ela dizia visitar, mas o que ela estava realmente fazendo é levando o Luffy escondido num casaco dela. E quando dessem chance, ela ia soltar o Luffy. E o Luffy ia tentar soltar o Ace também. E eles tentar sair, uma coisa bem impossível de fazer, como eu já falei. Mas é isso, o arco mesmo começa com Hancock e Luffy num barco da marinha, quase chegando em Impel Down. E quando eles chegam já dá pra ver que a segurança lá é mais do que máxima. A Hancock e uma segurança ficam trancados numa sala, com um procedimento normal que a gente já tá acostumado, né? Dá uma olhada em tudo que a Hancock tá trazendo. O problema é que o Luffy tava dentro do casaco da Hancock, então não ia ser muito difícil de notar um ser humano escondido ali dentro. E nisso a Hancock ela usa o poder dela pra petrificar o guarda e sem que ninguém percebesse ela solta o Luffy e ele consegue sair escondido de lá e vai soltar o Ace. Mas o problema é que Impel Down funciona assim. Tem um total de 6 níveis lá. Cada um, quanto maior o nível, mais profundo ele for, mais perigosos são os piratas e os guardas de lá. E o Ace tava no nível mais profundo e perigoso de Impel Down, que é o nível 6. E o Luffy precisava chegar até lá, soltar o Ace e subir tudo de novo. Já chegando no nível 1, ele já se encontra com as celas dos piratas. E ele descobre que quem tava lá era o Bug, o palhaço. Que ele tinha se soltado da cela usando aquela Akuma no Mi de separar dele. E nisso o Luffy que encontra o Bug pede ajuda a ele. E o Bug aceita com segundas intenções de tentar escapar de lá com a ajuda do Luffy. E pra começar eles já chegam na, digamos, área do nível 1. É uma floresta, só que no lugar de plantas ela tem espinhos, por literalmente todos os cantos. Só que por mais perigoso que isso pareça, não foi tanto trabalho assim pro Luffy. Porque é explicado assim, o nome do Bug, ela pode separar as partes do corpo e também levitar elas, contanto que os pés do Bug estejam tocando em alguma coisa. Então eles simplesmente foram sobrevoando os espinhos e chegaram no nível 2.
O nível 2 também não foi tão difícil assim, mas teve uma batalha bem mais atraente do que o do nível 1. Pra começar, eles acham o Mr. Tree lá que também estava preso e soltam ele. E tem umas batalhas lá com todas aquelas bestas que tem lá. Aí teve aquela batalha com a Esfinge, e durante a batalha fez um tremor tão grande que o chão desabou e eles deram direto no nível 3. No nível 3 era basicamente tudo lá era quente. E lá que a gente vê a primeira Akuma no Mi despertada do anime. Que embora na época eu não tinha dito que era despertar, depois a gente descobre que é o Minotauro, já que é a Akuma no Mi da vaca. Só que o cara literalmente vira um Minotauro. Só que ao invés de um touro é uma vaca. E lá também eles encontram o Mr. Two, de novo reunião de vilões. Agora eles só tinham que sair de lá pra chegar ao nível 4. E claro, né, o Mr. Two agora, que tava devendo uma pro Chapéu de Palha, decidiu ajudar o Luffy a ele ir aonde seja que for. Então depois de uma batalha lá com o Minotauro, eles chegam no nível 4, que é basicamente um nível 3 mais hardcore. Porque lá não é só quente, lá tem literalmente um poço de lava. E lá também ele encontra o Mr. One, só que o Mr. One dessa vez não decide ajudar eles e então esquece o Mr. One. E beleza, teve mais umas batalhas contra o Minotauro. E lá que ficava o escritório do Magellan. Cara, o Magellan, ele é o diretor de Impel Down. E é ele que comanda tudo, os presos e tal de Impel Down. E quando ele descobre que o Luffy e o Bug, que todo mundo já sabia que os 4 estavam por lá, em algum canto, só não sabia onde. Mas quando ele descobre que era no nível 4, o Magellan decide que ele vai lutar com os fugitivos, mais o Luffy. Só que o Magellan, por mais que pareça, o Magellan não é fraco. Ele tem a Akuma no Mi do veneno. E como o nome diz, ele pode controlar veneno. Só que ele não pode controlar só um tipo de veneno. Ele pode controlar vários tipos de veneno e até misturar vários pra criar um novo. Então ele mistura, faz meio que uma mistura de veneno pra ser tipo um veneno que ele é, ao mesmo tempo que é veneno, ele é ácido. Só de pegar na pele já começa a arder a pele. E a pessoa sente uma dor tão grande que não consegue nem lutar. Por mais que o Magellan fosse engraçadão assim, ele não tava pra brincadeira. E o Luffy não demora muito pra ele ser solado. Quando ele é solado, o Magellan envia ele pra Impel Down. O Luffy passa a ser um prisioneiro de Impel Down no nível 5. E agora o Mr. Two, o Bug e o Mr. Tree tem que ir lá salvar o Luffy. Porque depois de eles serem descobertos, eles também vão pro nível 5. Só que o Mr. Two tinha aquela Akuma no Mi se transformar em outras pessoas. E ele se transforma em um dos oficiais lá de Impel Down. E ele consegue entrar escondido pra levar o Bug e o Mr. Tree para as celas. Mas como ele tá indo sozinho, ele na verdade não bota eles na cela, né? E o que acontece? Lá é o contrário do que tava sendo agora. Lá tinha um clima glacial, só que muito frio. E agora o Mr. Steel sai correndo para procurar o Luffy. Até que a hora ele realmente acha o Luffy, quase morrendo. Tanto, não sei se é por causa do frio ou pelo veneno, ou mais provavelmente pelos dois. E o Mr. Steel decide levar ele para algum abrigo que nem ele sabe onde. Até que tanto o Luffy quanto o Betan desmaiam por causa daquela habilidade do Luffy de fazer as pessoas desmaiarem. E eles são encontrados por um cara que é o Inazuma. E o Inazuma, esse personagem é muito da hora, ele não é muito bem desenvolvido, ele quase não aparece. Mas as cenas que ele aparece são quase que as melhores. Porque eu não sei explicar porquê. Porque ele é daqueles personagens que você gosta, mas não sabe porquê. Enfim, ele leva o Betan e o Luffy para um esconderijo que eles chamavam de nível 5,5, porque ele estava no subsolo entre o nível 5 e o 6, que lá era basicamente um refúgio para os presos que eles resgatavam. E é lá que eles conhecem o Emporio Ivankov, que é um cara que estava ajudando o Luffy, é o cara que basicamente comandava lá e que tinha como Akuma no Mi dos hormônios, conseguia injetar hormônio na pessoa. E esse cara tava meio que injetando hormônio no Luffy pra tinha meio que uma defesa contra veneno. Então tem umas enrolações lá do Luffy sendo curado, até que o Luffy finalmente consegue a defesa contra veneno, ele sai e decide que ele vai continuar pro nível 6. O Ivankov no início não estava afim de ajudar o Luffy, ele queria mais ficar na dele. O Luffy entende isso, mas o Luffy fala que ele era o filho do Monkey D. Dragon. E isso chama a atenção do Ivankov, porque o Ivankov, antes dele ser preso, ele era do exército revolucionário, que nem o pai do Luffy. E ele era uma espécie de braço direito, digamos, do Dragon. E ele decide que vai chamar ele mais o exército dos refugiados para resgatar o Ace. E nisso eles chamam o exército do pessoal todo lá para ir pro nível 6. E o nível 6 era completamente diferente do que a gente já tinha visto agora, porque lá não tinha guarda, não tinha nada, nenhum desafio.
porque lá onde só botava os caras presos até eles morrerem. E é lá que o Ace tava junto com vários outros vilões que a gente já conhece. O Crocodile tava lá e mais outros vilões que aí a gente vai conhecer mais tarde no próximo arco. E na mesma cela que ele tava o Jinbe, que ele tinha sido preso porque ele era um Shichibukai, mas ele não queria lutar com Barba Branca. E ele foi preso até ele mudar de decisão. E quando o Luffy chega lá, ele descobre que Ace já tinha sido levado da prisão e que ele agora estava indo para Marineford para ser executado. Em outras palavras, Luffy fez aquilo tudo por nada. Pelo exército que ele reuniu, mas basicamente por nada. Então agora o Luffy ele só tinha que voltar tudo de novo e dar um jeito de chegar até Marineford. Só que a esse ponto o Luffy já sabia que quando ele chegasse lá, tanto o exército da marinha quanto o exército Barba Branca iam estar lá, então querendo ou não o Luffy ia ter que entrar no meio da guerra para salvar o Ace. E o Luffy não teve outra escolha a não ser reunir um exército dos prisioneiros de Impel Down para ir até Marineford para entrar nessa guerra. E nisso ele liberta tanto o Jinbe quanto o Crocodile, e o Crocodile, que sabia que a maioria dos membros da Baroque Works estava por lá, libertou eles também, junto com outros figurantes prisioneiros. Eles foram sumindo tudo de novo, com a ajuda do Inazuma, que tinha como nome da tesoura, até que lá chega a pessoa que o Luffy menos queria ver. Barba Negra decide invadir Impel Down. Isso foi de uma hora pra outra, sem ninguém nem esperar. Então todo mundo lá é pego de surpresa, porque o Barba Negra já estava em outro nível, então ele conseguiu invadir Impel Down bem mais fácil que o Luffy. E o plano do Barba Negra era só chegar no nível 6 para libertar a maior quantidade de presos lá e reunir para a tripulação dele. E o Luffy e o Barba Negra dão de encontro, tem uma luta dele com o Barba Negra, mas no final ele resolve que é melhor o Luffy não dar atenção a ele e logo salvar o Ace, enquanto o Barba Negra vai fazer o que ele quiser em Impel Down. E tem uma luta final entre o Luffy e o Magellan. O Magellan invoca aquele demônio de veneno dele, mas no final eles conseguem escapar. O Jinbe usa a porta da prisão de barco para eles raptarem o navio da marinha. E todo mundo sobe lá até o portão da justiça, que é o que divide o mar de Impel Down com o mar de Marineford. E agora o único problema era só fazer ele abrir, porque ele era um portão gigante. Até que o Luffy percebe que tá faltando alguém por lá, e o Mr. Two não tinha ido pro barco, ele tinha ficado sacrificado para abrir o portão da justiça. E é isso. Podia ter sido uma cena triste se alguns capítulos depois a gente não descobrisse que ele tava vivo. E é uma das coisas que eu já falei que eu não gosto de One Piece, né? Enfim, eles entram no mar de Marineford, mas o que vai acontecer daqui pra frente é só no outro vídeo. Então é isso. Valeu, galera, por ter ficado até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal e passa lá um servidor do Discord. Então é isso. Valeu, tchau e fui. Tchau, galera.